Ponto de Vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico. Numa semana de muita expectativa, nós vamos ter daqui a pouco uma análise das lacrações que ocorreram na última semana. Mas antes de mais nada, eu peço que você possa curtir, compartilhar as nossas transmissões, como também possa se inscrever em nosso canal no YouTube, Ponto de Vista com Edson Pereira. Você tem lá todos os pontos de vista, você pode curtir, pode acompanhar a hora que quiser, pode compartilhar, se inscreva, participe desse trabalho, nos ajude a compartilhar a opinião e o pensamento. Ponto de Vista com Edson Pereira. E, antes de mais nada, agradecer a sua participação. Numa semana, hoje, marcado, inclusive, pela filiação do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, ao PL, né, o Partido Liberal, hoje marcado por isso, nós temos que analisar, no ponto de vista de hoje, outra situação. Como é difícil manter a palavra e deixar a hipocrisia do lado quando simplesmente não lhe interessa. Eu queria fazer uma breve análise, um breve histórico, quando em novembro de 2019 ainda, já se falava do SARS, o vírus, o SARS-19. E a perspectiva, inclusive, de podermos ter uma pandemia que depois se consolidou e se confirmou. A China, naquele instante, já em novembro de 2019, já cometia um ato criminoso ao negar a gravidade do que estava ocorrendo lá em Wuhan, na China. Naquele momento, se a China tivesse tido a capacidade democrática de dizer erramos, estamos preocupados, estamos com algo que sentimos incontrolável na mão, nós ali teríamos uma posição diferente. O mundo e a OMS, no primeiro momento, terminaram desvirtuando as informações e tirando o alarme que seria necessário ser dado naquele momento e dizendo, não, é algo muito localizado, pontual e que não se expandirá pelo mundo. Isso há 2 anos atrás, exatos 2 anos atrás, novembro de 2019. Já no início de 2020, o governo federal, o governo brasileiro, começou a demonstrar preocupação com o que deixou de ser pontual na China e passou a ter casos na Itália. Deixa que uma coisa estava ligada com a outra, porque chineses que estavam na Itália participaram de uma festa anual que é tradicional na China, foram para a China e voltaram com o vírus. Ela deixou de ser apenas epidemia para começar a se consolidar como pandemia. Ali também não se levou a sério. E os governos estaduais, e eu estou fazendo aqui um breve histórico, os governos estaduais, principalmente comandados pelo irresponsável governador de São Paulo, João Dória, e acompanhado de governadores da esquerda brasileira, e eu faço questão de dizer isso, porque eu não vou tirar a culpa do presidente da República, também não tirarei a culpa destes que fazem oposição de tudo por tudo contra o governo federal. Seguindo uma portaria do Ministério da Saúde avisando da preocupação que deveria se ter em relação à pandemia, à possível pandemia, foi-se para a televisão, para a irresponsabilidade com um médico consagrado perante a opinião pública, utilizado pela essa mídia massacrante que tomou conta do Brasil e disse, é uma gripezinha, pode brincar o seu carnaval. E ali, aliciados por governadores e políticos,
aliciado pela Globo, que tinha interesse na realização, principalmente dos seus principais carnavais transmitidos pela emissora. Em fevereiro de 2020, brincou-se o carnaval. O resultado veio. A pandemia chegou. Os 3 primeiros meses, no primeiro momento, o governo federal diz: fique em casa, não precisa ir para os hospitais, só em último momento vá para o hospital. Ministro Mandetta, é bom que você guarde o nome. Ministro, à época da Saúde, Mandetta. E ele ali dizendo: só vai em último momento. As primeiras vítimas fatais começaram a: vamos esperar, quando ia já estava morto. Em momento algum se discutiu uma ação conjunta, até aquele instante, de governos federal, estadual e municipais. Em momento algum se disse: estamos em algo desconhecido, estamos vivenciando um momento ímpar na história da humanidade. Precisamos esquecer partidos, precisamos esquecer forças e vamos dedicar todas as forças. Não. Era o governo federal decidindo alguma coisa, o Supremo Tribunal Federal derrubando de forma política, de forma mesquinha, de forma irresponsável, derrubando tudo o que o governo federal liberava naquele momento. E jogando a importância na relação de combate aos municípios e estados. Passado esse primeiro momento, UTIs lotadas, pânico nas ruas, tivemos 3 meses aonde não precisaríamos nada mais do que o uso da máscara, distanciamento, uso do álcool gel para nos precaver. Não. Foi mandado todos para casa. Logo após o carnaval, aqueles mesmos irresponsáveis que mandaram brincar o carnaval foram para as ruas gritar: fique em casa. E aquele que dizia fique em casa disse: vá trabalhar, porque pior do que a Covid é a fome. Também de forma irresponsável. Por quê? Porque mesmo certo no pensamento, estava errado nas palavras. Eram palavras de confronto de ambos os lados. Passamos 6 meses. Começamos a respirar. Não tivemos festas juninas. Chegou julho, mês de convenções. Aqueles que mandavam você ficar em casa começaram a defender a sua saída para que participasse do pleito eleitoral, enquanto que se dizia: vamos ficar em casa sem a eleição. E tivemos um período menor de campanha, mas mesmo assim, um período que fez com que os casos aumentassem. Historicamente, aquela eleição de 2020 não deveria ter acontecido. Historicamente, aquele momento fez com que se tivesse um boom de casos, e esse boom de casos chegou em janeiro deste ano. Mas, no meio disso tudo, outra guerra silenciosa. Pelos recursos, pelo dinheiro. Nunca se liberou tanto dinheiro para a saúde quanto em 2020. Se gastou a rodo. Se montou hospitais de campanha que não tiveram um paciente sequer. Mas não, vamos criar uma CPI do confronto. Porque vamos fazer esse governo sangrar. Vamos sangrá-lo até a morte. Mesmo sabendo que os responsáveis, de acordo com a ordem determinada pelo Supremo Tribunal Federal, eram municípios e governos estaduais. Mas, apenas porque um médico na Europa indicou que o tratamento poderia ser feito com cloroquina, ideia
abraçada pelo presidente da República, o uso da ivermectina, ideia abraçada pelo presidente da República e passada nos postos de saúde por médicos que usavam o kit Covid e mandavam aos seus pacientes também tomarem. Uso da vitamina D, da vitamina C, com zinco, azitromicina, ivermectina, prednisolona, e alguns médicos ainda passavam cloroquina. Outros se escondiam e diziam, não, toma cloroquina escondida. Um remédio que era vendido antes na prateleira, sem consulta necessária para a sua venda. Você ia lá e comprava na prateleira como quem compra um remédio para piolho. Passou a ser combatido, mesmo ele já tendo 60 anos de uso. E não estou aqui defendendo se a cloroquina é eficaz ou não. Só estou dizendo historicamente o que aconteceu. Ivermectina e cloroquina são remédios de uso de mais de 60 anos, mas eram remédios baratos. E me parece que os laboratórios não tinham interesse em exatamente corrigir, combater com remédios baratos. Se fez uma vacina, desenvolveu-se uma vacina em 6 meses. De forma urgente, quebrou-se protocolos, pulou-se etapas e se chegou a uma vacina em 6 meses. Mas aqui no Brasil, novamente, ela virou cabo de guerra. Se em dezembro de 2020, o primeiro cidadão do mundo foi vacinado, no Brasil, no dia 17 de janeiro, praticamente um mês depois, já se tinha também a primeira brasileira vacinada. Uma enfermeira que disse que agora ia poder finalmente dar um abraço, mas que uma semana antes foi vista sem máscara em uma praia na cidade dos Santos. A hipocrisia tomou conta desse país, de lado a lado. Continuo com o fato histórico, que a história com H maiúsculo irá escrever quem estiver certo ou quem estiver errado. Mas, em janeiro, a primeira brasileira tomou a sua dose. Mas antes disso, uma campanha desenvolvida pela oposição nesse país chama o presidente de genocida por ele defender o uso de um medicamento. Disse que ele era genocida e as campanhas eram mais vacina, vacina sim, viva o SUS. Viva o SUS. A maior hipocrisia desse país. Viva o SUS e tente fazer uma cirurgia eletiva no SUS para você ver se é vivo o SUS. Mas a hipocrisia tomou conta, de lado a lado. Doa a quem quiser. Doa a quem quiser doer. Hipocrisia se tem de todos os lados. Fique em casa. O genocida, o Brasil, em 10 meses, está entre as 3 nações que mais vacinam. 80% da sua população já recebeu as 2 doses. E no primeiro momento, eram uma dose e a segunda dose de reforço. Provou-se que aquilo que os defensores da vacina falavam não era mais o certo, porque continuou tomando as doses e sendo contaminado. Precisamos de uma terceira dose. A dose de reforço. Passou-se a vacinar e dar a terceira dose de reforço no Brasil. E continuou a campanha. Fique em casa, use máscara, sozinho. Os repórteres da grande mídia brasileira, sozinhos, sem ninguém por perto, usavam máscara para incentivá-los. E quando terminava a reportagem, se sabia que eles tiravam a máscara. Era só uma forma de forçar o brasileiro a criar problemas respiratórios, a ficar menos imune às agressões
temporais. Ninguém adoeceu mais de gripe. Ou se tem coronavírus ou não tem mais. E aí veio a terceira dose. E as pessoas passaram a tomar a terceira dose. Pouquíssimas pessoas se recusam a tomar vacina. Entre eles, o presidente da República. Creio eu que é um direito dele. Como é um direito de qualquer um não tomar. Eu tomei e tomarei 500 vacinas que chegarem. Porque eu decidi. Mas se você toma a vacina, por que você está se preocupando com quem não tomou? Que se na realidade quem está arriscando a vida é ele e não você. Porque você já estará vacinado e imune ao vírus. Mas a preocupação é a guerra, o confronto. Esse é o momento. E agora? Primeira onda, segunda onda, terceira onda. Mas aí os números no Brasil começam a cair. E de forma preocupante, se começa a liberar tudo. Mas se liberar tudo, o que se já se faziam as coisas escondidas? Aqui nesse programa, porque a coisa mais difícil é estar com o cinegrafista ali, parado ele, o que eu gosto de falar, olhando para a cara de alguém. Quantas vezes a gente passou aqui para as festas clandestinas? Escondendo-se de quem? Eram os sigilos festas. Escondendo de quem, porra? Aí começam as festas. E continua, use máscara. Use máscara. E aí, aqueles lacradores começam a ser pegos. Aqui e ali você pega um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora que não usa máscara, que aglomera, que participa de um evento e outro. E aí eu lhe pergunto, sabe o que acontecia, moça? Desculpa, foi um vacilo. Não, não é um vacilo, é o contraditório. É a técnica do confronto. O Brasil, nesses 2 anos, 2019, novembro, 2020 e agora novembro, em 2 anos, o Brasil foi um país dos confrontos. Em nenhum momento estamos unidos. Mas agora começou de novo os lacradores. Vamos ao Réveillon, vamos ao Carnaval. E aí todo mundo começou a marcar festa. Festa da Luz em Guarabira, vaquejada na Caixa Bozó. Começou os lacradores a serem cobrados. E aí nós já começamos a ter o Carnaval da Bahia, foi cancelado. Carnaval de 50 cidades de São Paulo. Eu sabia que São Paulo tinha tanto carnaval não, viu? Pelo visto não tem Olinda e Recife que combata as 50 cidades que tem carnaval em São Paulo. Vai te catar, porra. Tu não tem carnaval e cancelado carnaval. Carnaval de quê? Passado tudo isso, vem as lacradoras. E essa semana foi terrível. Cláudia Leite e Daniela Mercury realizam shows com aglomeração, mas principalmente sem o uso da máscara. E contradizem todo o seu discurso. Mais um ato de hipocrisia. Mais um ato de hipocrisia. E nós, nesse histórico que eu fiz, deixo a nossa revolta. Porque agora vem uma quarta onda. Eu não sei nem o nome dessa desgraça aí, a quarta onda, Omicron, alguma coisa nesse sentido. Já tomou conta da Europa. Já tomando conta da Europa, quantos dias vocês acham que chegará no Brasil? Porque desde o início de novembro foi constatado agora que ela já estava na Holanda. E aí, quantos dias para essa quarta onda chegar no Brasil? Mas aí vem o pior para quem já tomou as 3 doses, viu, moça? Você tomou 2? 2, eu também 2. Vem agora a notícia triste para 3 doses. A OMS disse que quem tomou 3 doses não está
imune a essa quarta onda, a essa nova variante. Ou seja, as 3 doses foi só para botar no seu, no meu, no nosso. Mais uma vez, eu vou perguntar e vou deixar bem claro, até onde iremos com esse confronto? Até onde iremos com essa queda de braço? Até onde iremos com esse cabo de guerra? Enquanto isso, a dia, nós vamos convivendo sem termos um pouco de bom senso, de acharmos que o inimigo é o vírus e não o que está mais próximo. Esse é meu ponto de vista. Ponto de vista com Edson Pereira. Oferecimento Colégio Autêntico.